isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Segue essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos de pé, vamos fazer o trabalho. É bom e necessário. É muito bom a gente ler a palavra, buscar o conselho de Deus, procurar entender a bondade de Deus para conosco, mesmo a gente muitas vezes não correspondendo. Você já teve alguma sensação de desagrado? Eu não agradei a Deus com esta decisão. Eu não agradei a Deus neste serviço que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Eu não agradei a Deus tomando esta atitude. Muitos não pensam. Vão vivendo aquela história do pagodinho lá, deixa a vida me levar. Mas acontece que nós temos que viver e nós temos compromisso com Deus. E na condição de quem tem compromisso com Deus, é muito bom pensar, nisto eu não agradei, nisto eu não correspondi. Há algum tempo, eu estava num lugar e tinha um grupo de irmãos, todos muito agradáveis, conversando, brincando, e um disse uma coisa que era um pouquinho fora dos nossos padrões. E estava chegando um irmão, um pastor, do tempo que a gente chamava pastor de irmão, e estava chegando aquele homem que eu queria muito bem, tinha muita admiração por ele, e ele foi chegando, e tranquilo, muito tranquilo, ele disse, mas isso é conversa de quem vai morar com Jesus? Os caras ficaram murchos, porque às vezes a gente não está agradando a Deus. Nem um obreiro mais experiente não precisa fazer uma reprovação, criando um clima. Só uma pergunta para fazer pensar. E é bom a gente começar bem. Hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, a respeito da missão que Jesus deu aos seus discípulos e, através dos discípulos, deu esta missão para toda a igreja, e se você é a igreja, você tem essa missão. Como é que nós exercemos a contento? Nosso texto é Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Nós exercemos a contento, nós correspondemos? A maioria de nós, não corresponde. A maioria, meus amados irmãos, nós temos grandes dificuldades quanto a isto. A Igreja de Jesus, os servos de Deus, muitos têm excelente formação, mas nós temos dificuldade em corresponder em relação à missão recebida. Marcos 6 e 7. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes,
Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E eles, saindo, pregavam que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curava. Uma missão completa. Hoje em dia nós ouvimos umas palavras de ordem, em algumas organizações tem uma placa grande, bem elaborada. Nossa missão é fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo e aquilo outro. E, na verdade, a missão da igreja não envolve muita coisa. São coisas poucas ou poucas coisas, mas absolutamente importantes, absolutamente necessárias. Jesus chamou os seus discípulos, enviou de 2 em 2 e não enviou com a heresia, não. Hoje tem muita gente andando de 2 em 2. Aí vai 2 hereges, 2 perturbadores da ordem pública, 2 inventores de coisa estranha, 2 defensores dos demônios. Aqui eram discípulos de Jesus, com a palavra de Jesus. E Jesus disse para eles que eles não levassem coisas adicionais. Tivessem um bordão, que era natural, viajar com um pau. Não levassem alfoge para demonstrar que estavam prevenidos, preparados. Nesses alfoges, geralmente eles levavam comida, portanto, não levando o alfoge, não teria pão. E não levasse prata, não levasse dinheiro. Prata e ouro, que eram as moedas da época. Não levasse dinheiro no cinto. E Jesus orientou sobre comportamento social. Na casa que entrar, ficai, permanecei nela até terminar a missão, até terminar de evangelizar. E quem não receber, quem não quiser ouvir a palavra, não tem problema. Não quer ouvir? Quando você sair, sacuda o pó, a poeira dos pés, para você não levar nada dessa cidade ímpia. E no futuro, na consumação, haverá menos rigor, mais tolerância, dependendo da versão, para os habitantes de Sodoma. Sodoma não existe há quase 4.000 anos. Jesus ensinou isto há 2.000 anos. 2.000 anos depois que Sodoma tinha desaparecido. Mas por que Jesus fala isso? Porque todos os mortos do Adão até hoje, a não ser os 2 que foram arrebatados, e os que ressuscitaram por ocasião da redenção em nosso Senhor Jesus Cristo, porque houve redenção, houve mortos saindo do sepulcro, eles não voltaram para o sepulcro, não. Isso é loucura pensar uma coisa dessa, ou dizer. Então, com a diferença, com a exceção dos que foram arrebatados, o Enoque e o Elias,
E com a exceção dos que ressuscitaram no dia que Jesus Cristo morreu, não tem ninguém que não esteja diante do trono branco. Os que foram arrebatados porque já estavam em estado de graça. E os que foram ressuscitados já experimentaram a glória da ressurreição. Os demais, todos vão estar diante do Rei da Glória. Por isso, Jesus diz que haverá mais tolerância para os habitantes de Sodoma e Gomorra, para aqueles que viveram em Sodoma e Gomorra, do que para os que rejeitarem a sua palavra, trazida por esses discípulos. E o Senhor Jesus diz, o texto diz, que eles, saindo, obedecendo, em obediência ao Senhor Jesus, pregavam que se arrependesse, ou seja, pregavam a salvação. Arrependimento é para a salvação. Pregavam a salvação. E expulsavam os demônios, ou seja, socorria as pessoas, libertando as pessoas. E ungia os enfermos com óleo e os curava. Ser o Evangelho na sua perfeição e pureza. A mensagem santa, o Evangelho puro, perfeito de Jesus Cristo. Hoje nós escutamos, nos dias atuais, escutamos falar de Evangelho pleno, não sei o quê, missão completa e tal. Não tem. A maioria ignora a unção com óleo. E por que os ministros ignoram unção com óleo? Porque não tem poder. Se tivesse poder, usava o óleo para Deus curar. Não tem poder. Estão simplesmente vivendo a vida de religiosos. Se não tem poder, não tem milagre. E o Senhor não mudou, mas os homens estão... Não existe. É como se fosse a bênção enlatada. Um enlatado, do jeito que eles enlatam comida, estão enlatando bênção. Porque o nosso Deus é soberano, Deus opera no tempo dele, não no tempo do homem. É claro que aprendemos nas Escrituras e é necessário e muito bom cumprir tudo com decência e com ordem. Mas nem é a questão da decência e da ordem que está imperando. O que está imperando é a questão da economia. Um culto michuruca com alguns louvores de alguém que não tem, às vezes, nem compromisso espiritual, só tem a voz boa. Às vezes não tem nem testemunho, nem compromisso, só tem a técnica. E aquele negócio ali e tal, e depois vem o Balaão e faz lá a sua coisa, entrega ali a sua coisa, e se arrecada o que tiver, vai embora. E não tem milagre. A igreja está ficando a ama seca. A igreja do século XXI. A igreja do século XX ainda teve milagre. A igreja do século XXI fala em milagre. Canta milagre, fala em milagre, mas não existe milagre. Porque Deus não trabalha no tempo do homem, Deus trabalha na sua direção, na sua própria decisão. O Senhor, Deus, é o Senhor do tempo. Não sou eu que controlo o tempo de Deus, é Ele que controla o meu tempo. Você não pode controlar o tempo de Deus. Deus é quem pode controlar o seu tempo. Portanto, nós precisamos aprender isso. E eles pregavam o arrependimento, curavam os enfermos, ungiam os enfermos com óleo, e eles eram curados pela ação dos discípulos
que estavam presentes em obediência à missão recebida, a missão que Jesus tinha dado, em obediência ao mandado de Jesus, e eles pregavam, eles ungiam e os milagres aconteciam. Hoje o sujeito nega o milagre, não se dá ao trabalho de ungir porque não acredita e não acontece nada. Fica só no terreno do faz de conta, se fazem, se arrumam, se arranjam e ninguém tem maiores benefícios. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus encha cada vida, cada coração de graça. E a nossa intercessão hoje é pela Cristina, pela sua saúde, pelo seu esposo Adilberto e pelos seus filhos, a Carol e o Nicolas. Vamos orar por eles. É uma família que nós conhecemos não faz tanto tempo, mas é como se fizesse. Louvo a Deus pela vida de meus irmãos, pelos familiares que nós conhecemos, todos muito agradáveis e dedicados ao Senhor e a nós. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua graça manifestada em Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua unção. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja te ouve, a tua igreja age, a tua igreja faz a tua obra. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão olhando para a tua palavra, buscando obedecer a tua palavra, o teu mando santo. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, e agora te apresentamos a Cristina, o Edilberto, a Carol e o Nicolas. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, guarda esta família. Toma, ó Deus, os familiares da Cristina em tuas santas mãos, os familiares do Edilberto. Ó Deus, guarda cada um da vitória, da graça, manifesta o teu poder e faz, ó Deus, com que eles sejam atraídos pelo teu amor. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.